Vários apps. E aí, o microfone tá ok. Hum, o áudio também tá certo. Vamos ver aqui. Você acha que eu deixo essa câmera na vertical ou na horizontal? Na horizontal. Para a gente jogar depois Pro YouTube? Isso vai ficar certo. Não mudou a orientação. Virou aí? Não Não mudou mudou? a orientação do coisa. Poxa. Para a gente jogar depois pro YouTube. Agora aqui, como é que eu vou fazer essa porra? Repassar aqui só os valores. Que bosta é essa, né? Qualquer coisa deixa assim. A busca do perfeito me pede. Exatamente. A gente aproveite o bom. O Buds. Vou abrir a live no Insta brevemente. Só. Hum. Quer que eu jogue do iPad aqui para testar antes? Pode ser. Tá entrando aqui. E aí? Você tem que sair da outra agora. Não é. Agora tá horizontal. Pronto. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola.
Vamos lá, vamos colocar aqui o Dr. Dala como host também. Isso. E nós vamos colocar a visualização em speaker. Vamos dar alguns minutos de tolerância. Pessoal, boa noite. Inicialmente, pergunto se todos me veem, me ouvem bem. Vamos começar a aula inaugural de lançamento do curso Botando a Base, o curso com o qual nós planejamos acompanhá-los em todas as etapas na formação de uma base que os torne aptos a concorrer a uma vaga para o cargo de promotor de justiça, para que vocês consigam alcançar o sonho de se tornarem promotores de justiça. Então, pergunto se vocês podem indicar acerca da qualidade do áudio e da imagem no chat, para que em alguns instantes nós comecemos. Vamos dar alguns minutinhos para que eventualmente entrem outras pessoas. Eu vou faremos essa live, uma parte dessa live simultaneamente com o Instagram. Aqui, coloca aqui o celular do lado. Vinícius indica que está tudo ok. Boa noite, pessoal. Bom, muito obrigado, Vinícius. Vamos começando aqui a live também no Instagram. Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando a live de lançamento do curso Botando a Base, um curso completo para a formação da base necessária para que vocês concorram ao cargo de promotor de justiça, para que vocês alcancem o sonho de se tornarem promotores de justiça. Eu resolvi abrir aqui simultaneamente esse espaço também no Instagram para conversar com vocês, mas a nossa live é feita especialmente para inscritos que manifestaram desde logo o interesse em formar essa base, em adentrar este curso, que é liderado por mim, Rodar Figueiredo. Você já me conhece aqui no Instagram, creio que a maioria já me conhece, o pessoal que está aí no Zoom. Sou promotor de justiça no estado da Bahia, e por Gabriel Dalla, essa grande figura, um grande amigo, um grande professor que eu conheço já há mais de uma década, que é procurador da República, e com quem eu conversarei hoje na live aqui no Zoom. Pessoal que está no Instagram e tem interesse de participar na live no Zoom, ainda dá para se inscrever. Vão lá, se inscrevam, vocês vão receber um link para ingressar no Zoom e ver todo o conteúdo. E, de todo jeito, vão ver Rudaleno aqui, meio de lado, naquela malemolência, aquela verborragia baiana que você já conhece, embora talvez não consigam alcançar todos os elementos de que trataremos nesse encontro. Doutor Gabriel Dalla, por favor, faça as honras de se apresentar para nossos potenciais alunos, na verdade, nossos alunos, que hoje nós já falaremos de muita coisa importante nesse processo de formação de base para concorrer realmente a um cargo público e não apenas estar nas provas como um figurante. Meu boa noite, meu abraço fraterno e meu muito obrigado por estar aqui comigo e ser meu parceiro nessa jornada, meu irmão. Eu quem te agradeço, meu amigo. Na verdade, eu só participaria, só cooperaria, colaboraria e entraria numa jornada dessa natureza com alguém como você bem disse, nos conhecemos já há mais de 10 anos, nos conhecemos desde o primeiro semestre na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Bom,
Eu me chamo Gabriel Dalla, sou procurador da República, como o Rudá bem disse. Eu sou graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Sou professor de graduação, pós-graduação e fui professor durante bons anos de cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. E hoje, pelo Ministério Público Federal, integro, por exemplo, o grupo de combate e prevenção ao trabalho, à tortura, ao trabalho escravo, e integrei no Pará o GAECO. Então, são essas as minhas breves credenciais. Eu, na verdade, também, só para pontuar, no quanto ao concurso do Ministério Público Federal, eu fui aprovado no 29º concurso e tive a honra de ser aprovado com a maior nota de aprovação. Após os títulos, eu fiquei na segunda colocação. Aproveito, inclusive, para agradecer os alunos que estão aqui presentes no domingo à noite, despendendo esse tempo para nos ouvir. Creio que temos como recompensá-los por isso. Pois bem, nós hoje vamos falar desse processo de formação de base para concorrer ao cargo, especificamente de promotor de justiça, já que iniciamos uma jornada em que buscaremos construir um curso totalmente específico e especializado para a carreira do Ministério Público. E eu acho que é comum, nesse início de jornada, uma sensação de que há muito a fazer e, ao mesmo tempo, de desconhecimento acerca de por onde começar. Eu não sei se essa era uma dor de Gabriel Dalla, mas eu, particularmente, olhava para a minha estante, vocês conseguem ver aqui inúmeros livros atrás, e a verdade é que a gente pega uma pilha de livros, né? Todos, claro, esquematizados, porque já havia alguma informação básica sobre o que era concurso. Você simplesmente não sabe como começar, quais trechos dos livros realmente você tem de ler, porque são cobrados em provas. Nem tudo que está nos livros é cobrado numa prova. Muitas vezes você precisa de um livro para um trecho específico. Qual seria o momento da revisão? Uma inquietação muito grande que eu tinha era até que ponto eu posso avançar e quando eu devo parar de avançar para revisar, porque, na verdade, esse avanço está sendo absolutamente fictício. Eu estou esquecendo já o que eu via no começo, certo? E no início da minha jornada, era muito marcante exatamente essa falta de uma visão clara do que eu deveria fazer. Você se perguntava, Rudá, retoricamente, se isso tinha sido uma dificuldade que se apresentou para mim no início do meu processo de estudo. Eu tenho uma alegoria interessante quanto a isso. Meu processo de estudos ele começou a voltar... Só me dá um minuto, eu vou iniciar nossa gravação, que eu não tinha iniciado, né? Ia cometer esse equívoco. E aí é bom que você já vem com essa alegoria falando do seu início do processo de estudo. Ah, não, já está gravando desde o início. Já está gravando. Eu botei automático. Perdão. Eu botei automático. Eu fiquei preocupado que eu não botei para gravar, mas eu coloquei, na verdade, automaticamente para já ser desde o início da nossa jornada. Desculpe, vamos lá. Sem problema. Falar desse início de jornada. Fiquei preocupado se você estava com algum déficit cognitivo, porque na minha tela aqui aparece o RECzinho no canto superior esquerdo. Mas, enfim, no início do meu processo de estudos, que estava voltado originariamente para o Ministério Público Federal, como você bem indicou, a gente compra vários livros, compra todos os livros que entende necessários, no mínimo um por matéria, aqueles livros que são indicados ordinariamente, como os esquematizados, e eu comprei para estudar para o Ministério Público Federal o livro Manual de Direito Previdenciário. Eu comecei a estudar para o MPF, a primeira matéria que eu peguei para estudar foi o livro de Direito Previdenciário. Depois da 100ª página, aquela matéria, com todo respeito a quem gosta, absolutamente modorrenta, eu parei para analisar se não havia alguma outra possibilidade em que eu pudesse ser poupado daquele esforço. Foi aí, então, que eu me debrucei mais atentamente sobre o edital e verifiquei que não caía previdenciária no MPF, só para demonstrar o quão perdido eu também estava quando comecei esse processo. Pois é. Além dessa questão de o que exatamente nós devemos ler, o quanto devemos ler, quando devemos revisar, há muita
inquietação e insegurança com relação a material. As pessoas se tornaram acumuladoras de material. Os concurseiros cada vez mais se adquirem todos os cursos possíveis e, na verdade, não sabem o que vão ler. Eles não sabem que caminho seguir e, muitas vezes, buscam a orientação do que ler, quando ler, porque eles compraram já 20 cursos. Tem PDFs de 20 cursos e os PDFs são pensados para a generalidade das carreiras, eles não são pensados assim, vamos trabalhar aqui para o Ministério Público Estadual, vamos trabalhar para o Ministério Público Federal. Esse material foi pensado a partir de questões de Ministério Público Estadual. Há uma homogeneização, que é natural, quando se tem uma proposta generalista, e eu, particularmente, li muitos livros de capa a capa, e o que eu vivenciava com essas leituras era que, muitas vezes, quando eu saía das leituras para as questões, o que eu havia lido não correspondia exatamente ao que era cobrado. E eu não sei se você teve essa impressão, isso é muito comum na carreira do Ministério Público Estadual por conta de um certo descolamento entre o que a prova exige e o que a doutrina aponta. Não é que não esteja na doutrina o que cai nas provas, mas é que a doutrina faz um esforço explicativo e a prova se preocupa muito com dogmas mais diretos, que são normalmente encontrados na legislação, e a gente precisa daquele suporte, na verdade, para construir um universo de entendimento sobre a matéria, para então gerar uma apreensão daqueles pontos que são repetitivos na legislação. Eu não sei se você teve essa impressão quando você fazia as questões, mas... Eu tive a mesmíssima impressão, e isso traduz, inclusive, um sentimento de frustração, especialmente quando a gente se debruça sobre livros os mais diversos e tenta aprofundar em absoluto determinadas disciplinas e se vê fazendo questões que cobram apenas a superfície ou apenas pontos muito isolados desses capítulos longuíssimos sobre os quais nos debruçamos. Então, acho que o processo de estudo, o processo de preparação para as provas, né? Eu sou procurador da República, sou promotor de justiça, mas fizemos todos várias outras provas. Eu fui aprovado em concursos outros, exemplo de procurador do município, em Campinas e em Paulínia, em São Paulo. E o processo de preparação para essas provas, o tempo de estudo dedicado e a própria realização das provas levou talvez a otimização desse processo de estudo, justamente para poder separar joio do trigo e identificar o que é necessário que seja aprofundado, seja por livro, ou eventualmente por outro material, e quais são as disciplinas, quais são os elementos que podem ser estudados de uma forma mais direta e menos profunda. E isso daí não apenas garante uma maior performance nas provas, mas também reduz em grande parte a frustração que o candidato sente quando vai fazer uma prova que não está adequada ao seu perfil de estudo. E em meio a isso, em meio a ter que pesquisar isso tudo, uma epistemologia do estudo para concurso, uma gnoseologia do estudo para concurso, você tem que estudar para concurso. Às vezes eu tinha a sensação de que eu perdia mais tempo tentando entender como eu deveria estudar para concurso do que estudando para concurso. De que faltava um esforço também dos produtores de conteúdo no sentido de entregar algo que fosse absolutamente perseguível, no sentido de algo que você senta, abre e cumpre. Não com facilidade, porque estudar para concurso não é fácil, é uma desgraça, todo mundo sabe disso. Né? Até a pessoa que nem começou a estudar, olha e pensa, pô, desgraça isso aí. Mas no sentido de que a pessoa tem um plano definido, metas definidas, de sorte a que ela não se perca pensando o que é que eu vou fazer agora. Eu não encontrava um espaço em que
eu pudesse simplesmente seguir um certo cabedal de metas e de objetivos, e aí eu ia construindo inúmeras propostas, buscando em várias fontes a informação até chegar a uma construção própria, o que é, claro, um método válido, mas é um método que é basicamente de tentativa e erro. Perfeito. Se você deixa muito à sorte e para alguém que encontra, assim, já num primeiro momento algo que funciona e um mecanismo que funciona, ótimo. Mas no meu caso, isso envolveu tentativa e erro inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu precisei recomeçar, mais do que começar. Claro que em todo recomeço já há uma experiência. No entanto, é claro que envolve uma frustração, a sensação de, nossa, fiquei aqui 5, 6 meses seguindo essa trilha, mas não é exatamente isso. Eu preciso seguir um outro caminho. Tanto por E, isso, Rudá, em razão do que você diz agora, discutimos eu e você tantas e tantas vezes durante os nossos processos de estudos que foram, em alguma parte, sobrepostos, metodologia, como cada um de nós está estudando, se preparando, quantas matérias estudar por dia, quantas não estudar, quanto fazia a revisão ou não. E, como você bem disse, pautado exclusivamente pela tentativa e erro até achar o método que era mais factível, porque é importante, obviamente, que o sujeito desenvolva uma metodologia que seja realizável e que seja um método otimizado, né? Na maior medida possível, ele consiga atender as nossas necessidades, que são, obviamente, necessidades de aprovação. E eu acho que o que temos a oferecer nesse curso que a gente está propondo agora, está lançando agora, é justamente essa nossa experiência combinada, porque por mais que tenhamos discutido e trocado ideias durante esse período inteiro, nós adotamos estratégias que não nos confundiram no todo. com certeza, houve uma sobreposição, mas é bem interessante que eu comecei num período substancialmente para esse universo de concursos, significativamente, melhor dizendo, posterior, e eu sempre buscava, né, informações, mas como é que você fazia isso? Como é que você adaptava a isso? Como é que você buscava isso? E fui combinando com outras estratégias para chegar no mesmo ponto, né? E é um fato, vários caminhos levam a Roma, vários caminhos levam à aprovação. Não existe só um caminho para a aprovação. Não existe um grande segredo. O que se propõe não é isso. E, na verdade, eu acredito que nenhum curso pode vender, nem divulgar isso, nem propor a detenção de um segredo, a pedra filosofal, ele vai girar, vai sair o ouro. Não é assim que funciona. A ideia da construção de espaço em que o aluno tem a total segurança acerca do que ele está lendo, do quanto ele está lendo, em que ele tem uma maleabilidade no sentido de que o próprio curso indica para ele como fazer adaptações, porque afinal a vida acontece. E um problema que algumas pessoas encontram é exatamente o de tentar colocar a mão de o braço no alcance, tentar atingir metas, objetivos que são inalcançáveis, sem pensar que, na verdade, a grande ideia por trás de se ter aquela construção é exatamente a de que seja feito o máximo a cada dia, você puxa a corda até um limite máximo que não acontece quando não há um conjunto de metas claro. Nós tendemos à redução do esforço, é uma tendência natural. Se a gente não tem uma visão clara do quanto vai puxar a corda em um dado momento, a gente tende a, não, eu já fiz aqui, sei lá, 3 horinhas, 4 horinhas, 2 horinhas, seja. Tá bom. Quando há uma construção, você sempre vai um pouco além, por mais que, às vezes, seja necessário reconstruir, adaptar, retomar, entendendo que há um grande processo para a aprovação. Esse é o grande processo, uma grande jornada até a aprovação, só para quando há aprovação. Mas nessa grande jornada existem
macrociclos, ciclos de tempo maior, até um mesociclo, que é período talvez de um semestre ou um curso de formação de base, um macrociclo, período de 1 ano ou mais de 1 ano, 2 anos, e o microciclo, você vai ali no período de 1 mês ou 1 semana, você precisa estruturar, precisa pensar como vai dividir os seus esforços naquele período, pensando sempre numa programação maior. Então, a ideia é também de fazer com que as pessoas entendam o que é esse processo. O concurseiro precisa entender o que é esse processo. Quem está começando ou recomeçando precisa entender ainda mais que é um processo. Esse é o primeiro passo, é um processo. É uma caminhada. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser em 3 meses que alguém se tornará promotor de justiça, procurador da República, passará num grande concurso como esse, em que é necessário apreender uma quantidade absurda de assuntos. E nesse processo você tem que construir espaços em que você trabalha as suas deficiências e alguém que está agora pensando em formar a base é alguém que está num nível que oscila. Claro, muitas vezes a pessoa é até boa em uma matéria ou outra, mas que não está no nível bom na generalidade das matérias. Então, ela precisa estudar a generalidade das matérias que são cobradas numa prova de Ministério Público. Ela precisa segmentar um bom período de tempo, então, para isso. Não vai dar para fazer isso em 3 meses. Em 3 meses eu vou estudar tudo que cai no edital de Ministério Público, a não ser que você já tenha lido antes, que você esteja numa reta final, esteja relendo um material que já foi sublinhado, grifado, você vai ler só palavras-chave, será inviável. Então, ela começa a pensar esse processo também através de um calendário próprio, que para mim foi absolutamente importante. Eu sentia muita ansiedade a cada edital que saía. Pô, saiu edital. E aí eu pensava o meu processo, os meus ciclos de estudo sempre a cada edital, quando, na verdade, isso inviabilizava a aprovação, porque em reta final, o que é que a gente tende a fazer? Estudar os assuntos de maior exigência em prova. Isso não está errado. É claro que você precisa estudar mais o que cai mais. Só que apenas o que cai mais não aprova. É necessário estudar o que cai mais, o que cai medianamente, o que vai integrar ali 80% de sua prova nessa faixa. O que cai muito pouco, é claro, além de o sujeito correr o risco de não lembrar, porque ele vai ler menos, naturalmente, ele vai fazer menos questões sobre aquilo, porque não haverá também questões, naturalmente. Então, a tendência é que ele retenha menos. Além de correr o risco de não lembrar, acaba que gastar muito tempo, despender muito tempo, pensando numa reta final, nesses assuntos, faz com que você perca muitos pontos naquilo que é de alta incidência, e aquilo que é de média incidência. Então, no reta final, a gente tende, principalmente quem tem pouco tempo, a ficar ali. Não quer de alta incidência, e batendo sempre em 60%. 60%, 60%, 60%. E as pessoas não entendem. Por que eu não passo de 60%? É muito comum que o concurseiro não passe de 60% porque ele está vivendo de reta final em reta final. Sim. E aí ele está sempre estudando 60% do que cai na prova. Aquele 60% ele sabe bem. Pensando assim no Ministério Público, o cara domina improbidade. Então, quando vem uma prova de administrativo que cai pesado em improbidade, tá bem. O cara que estudou teoria geral do direito civil, muitas vezes, família. Mas ali no meio tem muita questão de sucessões. Tem aqueles artigozinhos ali de contratos que envolvem outorga compulsória, que envolvem interesse de incapaz, que são cobrados. E aí, o cara está sempre nos 60%. Está sempre nos 60%. E uma virada de chave para mim nos estudos foi quando eu parei e pensei, não, eu tenho que ter meu calendário aqui. Beleza, eu vou fazer as provas, mas eu não vou ficar mudando o que eu vou estudar toda hora que surge uma prova, porque
Não está dando certo, eu preciso retomar. Alguém que entende que está num processo maior a aprovação convive bem com isso, porque ela tem ciclos próprios de estudo. Claro que haverá uma adaptação. Você está ali na última semana da prova, se você já tem uma base, você vai dar uma olhada naqueles artigozinhos que você já sabe que caem muito e tudo mais, mas sem prejudicar toda a sua estrutura de estudo, porque, afinal, se você se predispôs a cumprir um certo plano e entende que esse plano se insere no processo, você não pode abandonar esse plano a cada 2 segundos. Inclusive, desperdiçar recursos, porque a pessoa compra um curso para montar a base, aí daqui a 2 meses ela compra um curso de reta final. 2 meses depois, outro de reta final. 2 meses depois, outro de reta final. Porque edital tem toda hora. Essa é a verdade. Tem edital toda hora. Pode não ser o seu edital de predileção, né? Falando edital de modo mais geral. Pensando em carreira estadual, pode não ser o estado de sua predileção, mas toda hora tem edital. Esse ano aí, a gente piscou, tem MP São Paulo, já tem, MP Minas vai acabar, o PGJ já disse que vai ter outro, o MP da Bahia, eu acredito que saia ainda esse mês, agora em março. Vamos ver se a minha crença se concretiza. Então, tem prova toda hora. A esse respeito, Rudá, você ilustrou bem a situação e para mim também sempre foi muito claro que o processo de estudo ele tem que ser dividido, obviamente, em 3 fases. Você falou em micro, meso e macro ciclo. E você também exemplificou como você mal compreendia esse processo todo e ficava pulando de reta final em reta final. Eu não passei por isso porque eu estudava inicialmente para um edital específico, então eu tenho experiência de uma outra perspectiva. Eu montei a minha base porque eu não tinha edital. O edital lançou, foi cancelado, teve prova, a prova foi suspensa, foi anulada, e eu mantive minha base. Por circunstâncias da vida, porque enquanto a gente estuda, a vida acontece, e aqui, parênteses também, é importante o microciclo, o processo de aprovação, ele é o processo da luta, do estudo diário e do estudo semanal, porque a vida acontece e você parametriza, cobra, vai atrás dos seus objetivos pequenos. Quando a vida acontece, tem um infortúnio, bate um carro, acontece alguém fica doente, você deixa de estudar por um dia ou 2, não vai ser o objetivo longo de aprovação de posse e vai te fazer sentar na cadeira no dia seguinte e voltar. Vai ser aquela disciplina que está atrasada porque está no seu calendário que você tinha que ter estudado direito civil, seja lá qual matéria tenha sido. Fechando parênteses e voltando para a minha experiência. A partir do momento que você forma a base ela não é uma base para um concurso ou uma carreira especificamente. Na minha vida, houve circunstâncias que surgiram que me fizeram procurar um meio, por exemplo, de morar em São Paulo. Então, havia, naquele momento, editais abertos para procurador do município, editais com prova em 2 meses. E eu tinha uma base toda de estudo exclusivamente para o Ministério Público Federal. Nesse momento, como a minha base estava suficientemente sólida, eu adequei, como você bem disse anteriormente, já que era uma prova específica, adequei meu estudo nesse processo de 2 meses e logrei aprovação nos 2 concursos e dentro das vagas. Certamente, se eu tivesse estruturado meu processo de estudo para correr atrás de fazer e me dedicar a toda a reta final, ou a cada 2 meses mudar o foco, mudar o norte, eu não teria sido aprovado nem nesses 2 de procurador municipal e certamente não teria sido aprovado no MPF. Acho que isso aí, na minha questão, não foi nenhum mérito, algo abstrato que eu aprendi e apliquei, foi uma consequência dos meus objetivos. O seu foi uma consequência das porradas que você tomou na cabeça, muito claramente. Exato. Por isso eu falava, e a gente vem, muitas vezes, com essa necessidade da tentativa e do erro. Muitas vezes eu te liguei e vem cá, como é que você fazia isso? Como é que isso funcionou para você? Porque eu via que tinha alguma coisa fora do lugar. Essa autocrítica também é fundamental. Então, você está tirando 60 pontos. Ah, mas concurso é muito difícil. Ah, mas cai só lei seca, é uma forma burra de cobrar. Ok. E daí? Depois que você passar, você reclama. No dia que você for da banca examinadora, você muda. Até você ingressar, você tem que dançar conforme a música, jogar com as regras do jogo. E então, você tem que fazer uma autocrítica. Ah, também é uma forma burra, você é inteligente, então encontre com a sua inteligência uma forma de chegar à aprovação. E era o que eu fazia a todo momento. Eu não olhava e pensava, nossa, isso aqui não é para mim.
que mundo, a minha mente é muito dinâmica. Não, se minha mente é incapaz, ela vai se tornar de alguma forma capaz. Eu vou ter que fazer alguma coisa para que funcione. E se você está em uma certa faixa de pontuação, é porque ainda não está funcionando. Pode ser o fator tempo? Pode, certo? E havia, em um dado momento, o fator tempo. Mas você não pode pensar só que ainda não deu tempo de fazer. Você tem que pensar também, eu estou trabalhando minhas deficiências, eu estou trabalhando minhas fragilidades, eu estou realmente estudando para ter a aprovação, eu estou aqui acreditando na sorte. É Todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para quem se prepara errado é pouco tempo. é pouco Obviamente, tempo. concurso demanda tempo. Evidentemente, todos nós dois aqui que passamos, né, demandou um tempo relevante na nossa vida o processo de estudo e aprovação. Agora, certamente, se o sujeito ou a sujeita, né, o aluno ou a aluna, ele se prepara até inseguro, né? Porque quando você não tem segurança do que você faz, o seu resultado ele é necessariamente pior. Então, quando você se prepara mal, ainda que você tenha muito tempo, a tendência é que você não logre chegar a um resultado. E aí você passa a enfrentar aqueles problemas, né, de sujeito que surge. Ah, o cara estudou uma semana e virou procurador da República. Ah, e tem um primo seu que estudou um mês e virou promotor de justiça. É óbvio que tudo isso é mentira, mas quando a gente está preso num processo longo, num processo que a gente não vê evolução, o que é o pior de tudo, né? Essa falta de evolução ela vem plasmada nas reprovações em primeira fase, normalmente com a mesma pontuação, ou uma pontuação abaixo do que teve numa prova anterior. Então, isso apenas para dizer que, independentemente da quantidade de tempo que você disponha, se você não se prepara adequadamente, não tem um norte no seu processo de estudo, certamente esse tempo vai ser insuficiente. E esse norte é construído, sim. Ou você tem, a partir de um elemento exterior, uma visão clara do que você vai fazer, um elemento que entende a prova e vai dizer, ó, prova funciona assim, amigo. Você tem que fazer isso aqui. Por quanto tempo você vai fazer, varia muito. Mas você vai construir aqui a fundação para a aprovação através desse caminho e vai chegar até a aprovação com a repetição desse caminho posteriormente por tempo indefinido. Ou vai pela tentativa e erro, que foi o meu caso, e como eu dizia, você pode dar sorte ou dar azar. No meu caso, a trajetória foi basicamente a de começar estudando os livros, aí eu li o livro de capa a capa. Quando chegava no final do livro, eu não lembrava o começo. Óbvio, né? Eu não diria que foi um tempo totalmente despedido, porque alguma coisa ficou ali. Eu não vou dizer, eu não lembrava nada, alguma coisa ficou, obviamente. Mas eu teria aproveitado muito melhor o tempo se eu tivesse uma boa estratégia de revisão, se eu fizesse mais questões, se a partir das questões eu atentasse mais nas leituras para o que as bancas cobram, porque é muito comum que a gente preste atenção no que a gente acha que é importante, mas não importa o que você acha que é importante. Com todo respeito, sua opinião sobre o que é importante é irrelevante. Ninguém está nem aí para isso. Nem você mesmo, no fundo. Porque o que você quer é saber o que a banca acha que é importante para então alcançar o seu sonho. E eu ia, a cada passo, tentando encontrar qual era o problema no que eu fazia, até o dia que eu percebi isso. Não, eu preciso esquecer um pouco os editais, construir aqui o meu calendário, e mais longo até. Não adianta ficar, em 6 meses dá, é puxado. Certo? A gente construiu, inclusive, um curso de formação de base que perdurará por 10 meses, mas é um curso que é puxado. É um período que você tem que pensar assim, não, eu vou me dedicar, vou extrair o máximo disso, e se eu cumprir aqui 70%, 60% que seja certinho desse cronograma, eu posso me readaptar e num período de mais um ano, não, perdão, mas mais 4 meses, eu vou ter essa formação de base, que é um período de 10 meses com estudos, com a revisão já programada, planejada,
nada suntuoso, nada também é muito complicado que você não possa depois repetir por si mesmo, que é muito comum. Você pega um curso, vem tanta coisa colorida, estratégia de como você vai pintar o negócio, a cor X, a cor Y, a cor Z, e aí é o que eu dizia, se cria uma epistemologia do estudo, uma metodologia do estudo para concurso, e a gente não pode gastar mais tempo entendendo o que é estudar para concurso do que estudando para concurso. Coisa tem Isso que tem um ser outro mastigada problema e também. simplificada. Isso tem um outro problema também, porque como tudo na vida, o processo, qualquer coisa que a gente aprende na vida, ele depende de um processo ativo do sujeito ou da sujeita. Não é possível que você, não digo terceirizar, mas delegue toda e qualquer atividade. Você fez a alegoria aí da cor com que se vai pintar. Se o sujeito não gosta de pintar, não gosta de achurar, prefere sublinhar, marcar, ou prefere não fazer nada, evidentemente que fazer esse tipo de coisa porque alguém de algum curso mandou é só gastar tempo sem reversão de nenhum benefício em prol da aprovação. Então, obviamente, que a gente propõe um norte, a parametrização mínima, né, no micro, no meso e no macro ciclo, para que seja possível acompanhar não apenas o processo, mas o desempenho também. Eis que haverá simulados, que vão ser simulados projetados especificamente para os alunos do curso, mas garantindo também, e obviamente, que o aluno e a aluna desenvolva-se por si próprio, porque não há aprovação fora disso. Quando você disse mais cedo que quer crer que ninguém venda método garantido para aprovação, eu subscrevo integralmente. Eu quero crer que ninguém venda, não quero crer que ninguém pretenda vender segredo ou método infalível para aprovação. Porque, ao fim e ao cabo, ainda que todos nós façamos o mesmo curso, haverá tantos processos de estudo e tantos resultados quanto sejamos os participantes. Cada qual, evidentemente, vai desenvolver, personalizar e otimizar, na melhor das perspectivas, o seu processo. E executar de acordo com a perspectiva individual, porque a experiência de cada um é diferente, cada um chega com a bagagem. Como é que a gente vai modulando isso? Fazendo acompanhamento do curso, acompanhando rente com os alunos, propondo, inclusive, estratégias para que haja uma sequência nesse curso, que não tenha solução de continuidade, que a pessoa consiga construir as adaptações, se adequar à própria realidade, o que é possível tão somente quando se pensa exatamente nessa especificação, nessa especialização. A gente vai executar, muito bem executar o curso para uma carreira, para um sonho, para resolver os problemas, afortunada ou desafortunadamente, porque talvez outras pessoas queiram o mesmo tipo de construção, o mesmo tipo de apoio em outras carreiras, mas há apenas duas mãos. E o sentimento de todo um universo, todo um mundo de concurseiros. E, nesse particular, assim, na minha trajetória, eu lembro que eu comecei a ler esses livros, aí eu dividi os livros nos meses. Né? Não fazia muita revisão, e aí era o meu primeiro problema. Eu não revisava porque eu queria terminar de ler o livro. Eu tinha aquela ansiedade, eu quero terminar de ler os livros e ver como é que eu me saio nas provas. Me sair do mesmo jeito. Mas como? Você não sentiu que melhorei? Eu senti que eu melhorei, eu sabia mais algumas coisas. Só que eu continuava na faixa de pontuação mais baixa, porque eu não tinha retenção do que as provas realmente cobram. Eu não tinha essa visão. Que precisava surgir dessa confluência de fatores. Mais do que até pensar qual seria o encadeamento das matérias, o que é importante, mas pode ser simplificado, e na construção de base deve ser simplificado. Não dá para construir base lendo 12 matérias na semana, você não vai reter nada dessas matérias. Mas inserir esses espaços de revisão, de entender o que as bancas cobram, não correr desses espaços, que é um processo comum, porque quando você faz questões e as questões, você erra as questões, o que é que elas estão lhe dizendo? Que você não é bom o suficiente. E, de certa forma, isso é doloroso. Receber um reforço negativo de comportamento, ser acossado, né, é algo
que me lembra realmente o ato de ser acossado assim com um pedaço de pau. Tá ali cutucando ali, ó. A cada, sei lá, 2 minutos, você leva 3 minutos para fazer uma questão, você está tomando uma cutucada mental. O site, né, de modo geral, lá, o que concursos, está ali dizendo, você não sabe. Errou, você errou. Ainda se escreve assim, aparece com um X vermelho. É constrangedor, é feito para É oprimir. constrangedor. Você se sente oprimido. Mas não adianta correr disso, porque você tem que entender o que a banca quer. E eu teria, talvez, tido uma trajetória mais tranquila, totalmente tranquila, é impossível. Eu digo sempre, para quem me segue, para os meus alunos, que a gente tem que manter alguma sanidade mental. Pensar que vai fazer como eu fazia. As pessoas perguntam, como é que você estudava, trabalhava, treinava e dava tempo de tudo? Eu fazia prejudicando minha saúde. Não é para você necessariamente fazer. Eu acordava de madrugada, enchia a cara de café, café, batia aquela agonia no estômago. Graças a Deus eu não tive uma úlcera, um negócio de uma gastrite, mas poderia ter. Aí eu estudava, ia para o trabalho, passava o período necessário no trabalho, ia treinar, cansado mesmo, me desgraçava, me lesionava, que os crossfiteiros que me perdoem, mas crossfit é um negócio bastante lesivo, eu quero voltar, eu Quem te amo, viu, quem te vê. mas é lesivo. Eu sempre falei que era lesivo, mas eu quero voltar, só é lesivo, a gente tem que assumir as coisas, entendeu? Quem ama, ama, o amor sempre vence. E depois eu dormia, e nesse processo aí, seria tudo seria mais tranquilo se eu tivesse essa visão clara que não, eu vou levar pelo menos esse tempo aqui, sendo realista. E aí eu que tinha 4 ou 5 horas por dia, era pelo menos um ano ali, sendo realista, para eu fazer um caminho pelas matérias, para ter uma base e então começar a trabalhar reta final, revisão. Alguém precisava ter me dito isso. Não, Até claro que eu não estou porque, falando de você, cara, meu colega, meu amigo de estudo, né? Dizer para mim, Rudalino, seja realista, você está sendo um imbecil. Embora eu estivesse sendo, e certamente você estivesse pensando, pô, esse bicho está viajando, ele está pensando que 6 meses ele vai fazer não, essa porra, essa base. a Possível, gente mas não, é isso mesmo. a gente acaba respeitando, a gente acaba respeitando e É, até se o convence de que, processo do pô, outro. exatamente, eventualmente é possível. Agora, acho que a compreensão do tempo que vai ser despendido para formar a base é importante perceber que, a rigor, a base de estudos, a nossa base cognitiva para concurso, a gente forma uma vez só. Se tudo for bem feito, é um processo que ocorre apenas uma vez, ao E revés de, depois a eventualmente, revisão. depois a revisão. E acrescer e aprofundar temas que se julguem relevantes. E aqui eu vou dar um recado especial tanto para quem está aqui no Zoom, que está acompanhando todo o conteúdo, quanto para a galera que está apenas no Instagram, sem entender muito bem o que está acontecendo. A live é no Zoom, galera. A aula inaugural no Zoom para inscritos, ainda dá para se inscrever. Se inscreve lá, entra no perfil do curso RF Ensino, certo? Chama no direct, vocês vão receber um link, vão entrar. É muito importante saber o que é formar a base. As pessoas acham que formar a base é ter pontuação para passar de primeira fase. Não é isso, amigo. Não é isso. Existe um número de matérias que cai, vamos falar aqui de Ministério Público, existe um grupo de matérias que cai na generalidade das provas. Não apenas de matérias, mas de temas. E aí você precisa ter visto, mas visto assim, de uma forma pausada, revisada, ter feito questões, ter uma noção de como a banca prova, a banca cobra, melhor dizendo, você precisa ter visto isso pelo menos uma vez para dizer que formou uma base. Não é que você já esteja passando de primeira fase. Aí você já tem, na verdade, uma base muito bem formada e certamente revisada. Você já puxou sua corda ali um pouquinho. Eu estou falando do processo de ou sair do zero ou sair de um ponto em que você está batendo sempre ali, 60%, 60%, 60%. Mas por que eu não saio daqui? Porque você não está parando para entender o que é
ter uma base. A partir desse entendimento, você não está construindo uma estratégia para atingir essa base, que é uma linha ali entre o mediano e o bom na generalidade das matérias, para então começar a realmente concorrer pela vaga. Enquanto você não sair desse espaço, você não vai concorrer pela vaga, você vai ficar tateando no escuro, esperando que alguém venha ali salvar, alguém jogue a mão, vai pegar em inúmeras mãos que, na verdade, vão recepcionar o seu dinheiro e depois vão lhe largar a deriva e vai ficar sem entender porque o tempo está passando e você não está evoluindo, porque, na verdade, você não olhou para si e pensou, pô, eu tenho uma base ou não tenho? E o que é ter essa base? Eu vou repetir. Não é ter pontuação para passar de primeira fase. Aí você não precisa de um curso de formação de base, amigo. Na verdade, talvez você não precise de qualquer curso. É bom ter um curso, depois você está nesse ponto, em alguns momentos, para algumas coisas. Para trabalhar uma segunda fase, um curso mais específico, que saiba realmente o que a banca exige para lhe treinar, ou quando você chega na prova oral. Mas você já está no nível em que você só precisa reler seus materiais, continuar atualizando jurisprudência e legislação e fazer questão. Certo? Quem precisa formar a base ou retomar a construção para formar essa base é quem não passou pela generalidade das matérias dessa forma estratégica. Porque eu, por exemplo, passei 6 meses lendo livros de capa a capa da generalidade das matérias, mas eu não fazia questões, eu não lia a legislação, eu não amarrava as coisas, não fazia a revisão. Então, quando eu cheguei no final, eu já não lembrava o início. Eu não estudava. Quando eu estudava, eu não sabia. Quando eu estudava, eu não sabia sequer se o que eu estava estudando era o que realmente era exigido, era cobrado. E é muito importante você, quando está estudando, parar e sentir que aquela informação tem cara de banca. Quando você está formando bem a sua base, você começa a estudar, lê uma informação, você diz, pô, isso aqui tem cara de prova, tem cheiro de prova. Enquanto você não tem essa noção, você está tateando no escuro, a verdade é essa. E quando é que você tem essa base? Quando você passou por essas matérias todas que são exigidas na generalidade das provas, porque tem coisa específica que você só vai ler quando tem um edital aberto. Não faz sentido ler essas coisas específicas sem um edital. Porque elas só são cobradas em uma Ele tem que congelar aqueles uma vídeos. quantidade Congela quantos? pequena. 2 por vasilha? Ah. Em uma quantidade pequena e, ao mesmo tempo, não são cobradas na generalidade das provas. Não são cobradas na generalidade das provas. Então, você só vai pegar no reta final. Mas as matérias que são cobradas em geral. Vamos trabalhar aqui as 6 principais. As 6 principais. Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil. Eu diria que essas matérias aí não são cobradas, não são as principais só para MP, não. Isso aí está em qualquer concurso. Talvez civil e processo civil não sejam tão cobrados na carreira de Delta, mas para todas as outras carreiras são bastante cobrados. Então, essas matérias principais. Você caminhou por essas matérias da forma certa, estratégica? Se não caminhou, você não formou sua base. Pensando ainda, e aí vamos avançar para o Ministério Público. Além dessas 6 matérias, é necessário ter uma base em eleitoral, uma base estratégica, porque a generalidade das provas de MP cobra eleitoral. Ah, Rudá, mas são poucas questões. É aí que está o porquê de você não ultrapassar os 60 pontos. Porque você pensa que eleitoral são poucas questões, que ECAS tem poucas questões, que ambiental tem poucas questões, que
CDC tem poucas questões. Só que todas essas matérias, que são matérias menores, que dá para você atingir boas pontuações, quando somadas, integram boa parte da pontuação da prova. Então, você precisa ter uma base nessas matérias também. Eleitoral, tem difusos e coletivos. Isso é o central para qualquer prova de MP. Nós fizemos também uma análise da generalidade dos editais das provas de MP do Brasil e identificamos que, embora não sejam tão importantes, tributário e empresarial, trechos específicos dessas matérias, não são as matérias na integralidade, são cobradas na maioria dos editais. Você vai precisar ter alguma noção dessas matérias, de alguns pontos específicos dessas matérias, para brigar por um pontinho ou por outro. Por que eu estou falando isso? Porque você está na etapa de formação de base. Quem me acompanha há mais tempo sabe, por exemplo, que eu nunca estudei empresarial. Mas, Udá, como é que você está me dizendo, então, que eu preciso estudar empresarial? Porque eu preciso lhe dizer qual é o caminho mais interessante e ideal, e não o que eu fiz, com tentativa e erro, em que eu estava sempre consertando o carro conforme ele andava. E acabou que a minha trajetória se confundiu com a prova do MP da Bahia, em que não cai tributário nem empresarial, por conta de como os fatos se sucederam. Quando eu cheguei num ponto em que minha pontuação subiu, em que eu comecei a ver, pô, eu tô sabendo aqui o que as bancas cobram, estou tendo uma noção. Eu fui fazer uma prova de delegado federal e eu vi que eu não era um cego no tiroteio, um bêbado qualquer batendo cabeça no chão. Eu sabia o que eu estava fazendo, diferente de quando eu fiz a minha primeira prova, em que eu tive a sensação de que eu não tinha estudado direito. A sensação era essa. Eu não fiz faculdade disso aqui. Então, quando eu cheguei nesse ponto, eu tive a aprovação na prova objetiva do MP da Bahia. Como eu tinha pouco tempo no meu dia, e eu tive essa aprovação, eu construí a minha estratégia em torno da prova do MP da Bahia. Eu ia ter uma segunda fase que eu ia fazer questões abertas ou uma possível peça em eleitoral. Eu tinha que saber bem eleitoral. Não dava para eu... Que era uma matéria que eu tinha lido até então quase zero. Então, eu precisei fazer reparos e se eu tivesse uma visão clara do que fazer desde o começo, do que é formar uma base, eu não precisaria ter feito. Mas ok, paciência. Feita essa digressão, feita essa observação, você analisa a generalidade das matérias e sabe que precisa ter alguma noção. Até onde vai essa noção? Aí você tem dois caminhos. Ou você vai adquirir um curso que vai lhe dizer, para a prova de MP estadual, essa noção é até aqui. E essa ideia do curso Botando a Base é a gente segmentar para MP estadual, para promotor de justiça, para promotora de justiça. Não dá para fazer bem feito para várias coisas. Então, ou você vai ter alguém que segmenta, ou você vai lá. Eu não vou lhe dizer que você precisa de alguém que segmente por você. Você pode ir fazer questões, fazer essa identificação, selecionar o seu livro, o seu material, enfim, a sua bibliografia, estudar e vai chegar até o caminho. A minha pretensão não é lhe dizer que eu sei tudo e que eu sou imprescindível em sua vida, mas que é uma facilidade, é uma facilidade. Alguém construir a estratégia, o caminho para você, só sentar, abrir aqui no dia, vai ter lá o seu cronograma, você vai abrir, vai ter o que é que você vai ler. Se decidir ler pelos livros, vai ter as páginas. Se decidir ler pelo material, já tem um material. Vias abertas com a coordenação, inclusive, para adaptações, eventual atualização. Nada de ego, de vaidade, de achar que só você tem todo o conhecimento do mundo e que é um grande problema em prol, inclusive, da fidedignidade da informação para a generalidade das pessoas, dizer, não, realmente você tem razão, vou aqui fazer um informe, vou fazer uma atualização, enfim. Isso gera uma facilitação, mas você pode atingir esse ponto. Você vai, faz as questões, identifica, porque você também não pode, estrategicamente falando, se você tem certeza
de que quer ser promotor de justiça, gastar um tempo exacerbado em empresarial e tributário. Algum tempo para temas específicos, para um certo recorte. Aí vocês vão me dizer, mas MPRJ tem empresarial até oral. Se você começar a ter êxito no MPRJ, você vai ter uma boa base na generalidade das matérias, dá para você correr atrás de empresarial. Essa é a questão de ter a base. Quando você tem uma coisa específica, dá para correr atrás. Porque você tem um bom conhecimento da generalidade das matérias, ou seja, aquelas matérias que são mais cobradas e dos temas mais cobrados dessas matérias. Porque o potencial de uma matéria de gerar conhecimento, conteúdo é infinito. Vamos pensar direito penal. Eu indico muito o livro do glorioso Kleber Masson para concurso público. Mas o que há sobre direito penal, sobre apenas direito penal, é absurdamente grande. Eu diria que, no sentido da nossa capacidade de apreensão, é virtualmente infinito. É virtualmente infinito. E eu estou falando de apenas uma matéria. Eu posso segmentar mais. Se a gente pensar em teoria do crime, o que há sobre teoria do crime é virtualmente infinito. Você não vai ler tudo. Você não vai ler tudo. Então, nós já fazemos uma seleção em todas as matérias. A gente só não pensa tanto assim, empresarial, como é que eu vou fazer isso? Porque nessas matérias, normalmente, a gente precisa ler todo o conteúdo de um material de um livro. Mas a gente já faz isso. Porque a gente não vai ler tudo. A gente precisa trabalhar em cima do que as bancas querem. E o nível que eu chamo de mediano bom, esse nível de ter uma boa base, é a partir das bancas. Não é a partir do que você acha que precisa saber. Algumas pessoas vão no meu Instagram e falam o que eu preciso ler para saber bem penal, amigo. Depende do que você chama de saber bem penal. Porque eu, particularmente, dei aula por 9 anos de direito penal na graduação. Eu fui monitor na graduação. Então, eu estudava penal como professor de penal desde a graduação. Lia lá Roxin, Jacobs, enfim, obviamente em espanhol, não lia em alemão ainda, onde eu vou ler, né? E eu acho que eu sei mais ou menos. Eu não acho que eu sou o grande lorde, não, como alguns se intitulam, né? Aí o cara me vem, o que é que eu leio para saber bem direito penal? Eu vou ter que mandar uma lista. Então, leia Zaffaroni, Ferraioli, Roxin, leia de Roxin, você vai ter que ler o manual todo para ter o básico. Tem umas coisas que, se você não souber alemão, você não vai ler, mas seria bom. Leia tudo de Luiz Greco, então, porque ele traz para nós muito do que Roxin já disse, e é isso, vai ter um... E não vai saber tudo. Não vai saber tudo. Então, ter a base também não é ser absurdo na matéria. Não acho que você vai ser um monstro da matéria. Depois, inclusive, na instituição, depois de ser aprovado, você vai ver que precisa aprofundar, às vezes, para chegar no nível bom na sua atuação, quando a atuação é muito específica. Você vai ter que aprofundar. Então, o nível entre o mediano e bom, o ideal é que seja ali bom, na generalidade das matérias. O que é que eu chamo de generalidade das matérias? Eu já citei aqui na live hoje, para MP, quais são essas matérias, de um modo geral. Citei as chamadas 6 irmãs, as principais. Essas aí, a pessoa me diz, eu não estudei direito de processo civil. Você não tem uma base. Pelo menos não em processo civil. Talvez você não precise de um curso de formação de base em todas as matérias. Talvez você precise formar sua base em processo civil. Ok? Mas você não tem uma base. Porque é uma matéria central. E para algumas matérias, aí você faz um recorte de temas. Então, a gente tem as matérias principais, que você tem que saber. Você vai chegar em eleitoral, que você pode recortar mais, mas ainda assim, você tem que ter um domínio geral, uma visão geral. E aí um tema como ações eleitorais, você tem que saber. Vai cair na sua prova. Você vai caminhando um pouquinho, chega naquele grande grupo de difusos e coletivos. ECA. Você tem que saber. Mas na objetiva, ok, tem que ser estratégico, mas você quer passar no concurso. Aí é um outro ponto da formação de base. A sua base
precisa levar em consideração que você quer ser aprovado em concurso. Você não quer passar em primeira fase. Leão de primeira fase, campeão de primeira fase. Eu passei em 20 primeiras fases. Aí não passa da escrita. Eu não acredito que qualquer pessoa deseje isso, queira isso. Ela quer ser aprovada. Então, a sua construção leva ainda esse momento posterior. Leve em conta esse momento posterior, porque você não vai poder construir essa base no tempo que há entre o resultado do objetivo e a prova escrita. E ECA, mesmo na objetiva, cai muito. Então, mas e aí, o que é que eu vou ler? É aí que entra a definição desse recorte, a boa construção de um material, que leva em consideração a prova, o que a prova exige. Ambiental, a mesma coisa. Mobilidade urbana, dá para enxugar mais. Mobilidade urbana, urbanístico, melhor dizendo, né, de modo mais geral, dá para você enxugar mais. Se você conhece aqueles mecanismos de intervenção do Estado na propriedade, para que haja obediência às regras de urbanístico, a lógica e os institutos, você dá uma enxugada, estuda a legislação e a partir dali você vai. Certo? CDC. Você tem que saber. Ah, mas só vai cair a lei seca, mas você vai para a prova escrita sem saber o que é consumidor? Você vai sem saber a diferença entre está lá no final do CDC, que é no mais às vezes estudado em processo coletivo, sem saber a diferença entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Não vai dar. Vai cair. Então, ter a base é estudar na completude algumas matérias e outras estudar alguns temas específicos. Claro, se você também já sabe o que quer, e aqui, esse é um ponto muito importante dessa live, essa aula inaugural. O curso é para quem quer ser promotor, quem quer ser promotora. Ah, Rudá, dá para eu adaptar para a magistratura? Dá, lógico, mas você que vai adaptar. O curso não foi construído para isso. Como é que eu vou adaptar? Você vai ter que fazer questões de magistratura, ver quais são as diferenças, marcar no seu material e estudar de uma forma mais aprofundada aquelas matérias que são mais cobradas para a magistratura quando há uma avaliação de prova de MP. E aí eu vou dar um exemplo clássico de tributário empresarial. E aí eu vou ser muito sincero. Faz muito mais sentido que você tenha um curso especializado em magistratura. Por mais que eu goste de você, que eu queira ter um número máximo de alunos, faz muito mais sentido. Mas se você quer ser promotor de justiça, você quer ser promotora, você quer ser da MP estadual, não, eu quero isso aqui. Ou eu não sei muito o que eu quero, mas me agradaria ser promotor. E é melhor eu começar aqui de alguma forma do que ficar aqui no marasmo, sentado no sofá com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia o saudoso Raul Seixas. Aí vale a pena. Porque você vai receber toda semana um cronograma, você tem um material, você vai fazer as questões. Com as questões, você vai entender por A mais B e o que está sendo dito, no sentido de estratégia, colocado os materiais, etc., é cobrado. E vai participar, inclusive, com uma crítica sua ao que você está fazendo, o que está sendo proposto, o que está sendo oferecido. Que é fundamental em qualquer curso. Certo? Esse processo dialógico é para isso. Por quê? Tem um número de matérias em que é interessante ser estratégico. Aquelas 6 principais, o que vai ser cobrado, MP, magistratura, defensoria, é a mesma coisa. A prova do MPF puxa a corda mais um pouco na construção das questões, na exigência das questões, mas você vai ter que ter a base em todas essas matérias. Isso que eu quero dizer. Você vai ter de ter um bom nível em todas as matérias. Magistratura Federal, a mesma coisa, aquelas 6 principais. Nas outras, você já começa a ter as discrepâncias. Prova do MPF puxa mais o conhecimento em eleitoral. A sua fonte bibliográfica não poderia ser uma sinopse, como eu proponho, por exemplo, para MP estadual. Ao mesmo tempo,
é uma base que dá para você reforçar se chega uma prova. Se você leu a sinopse, você reforça. Porque você seleciona temas específicos, pega um material específico, você tem um santo grau, materiais tradicionais de prova de MPF, a obra do professor José Jairo, que foi uma obra, por exemplo, que eu consultei para o campo de crimes eleitorais e processo eleitoral, processo penal eleitoral, porque precisava aprofundar quando eu cheguei já na prova oral. Dá para você fazer essa adaptação. Em difusos e coletivos, MP já puxa mais do que magistratura, de modo geral. Falando de modo geral. Então, é interessante ser estratégico. Não dá, mas eu quero os dois. Eu faria os dois. Eu faria os dois. O que é que você acha que eu devo fazer? Bom, eu particularmente acho que é muito melhor focar em uma carreira. Mas é adaptável. São muito adaptáveis entre si as provas. MP estadual, magistratura estadual, defensoria pública estadual. Os assuntos, quer ou não, são semelhantes. Se você constrói uma base boa para MP, passando também por tributário e empresarial, de que falávamos, e que está na maioria dos editais de MP, embora não seja tão cobrado, repito, você consegue fazer um bom reta final e chegar bem numa prova de magistratura. O mesmo se diga para a defensoria e vice-versa. Há uma clara comunicação. Mas, a partir do momento em que você assume o compromisso de não, nesse ciclo de estudos aqui, eu vou me comprometer a cumprir certos objetivos para ter essa base. Não dá para você ficar trocando de caminho, porque aí você não vai construir nenhum caminho, nem o outro. Nenhum caminho, nem o outro. Então, eu vou construir minha base aqui com esse curso, eu gostei, é focado em MP, termine essa construção. Depois, eventualmente, você faz adaptações. Aí não seria melhor fazer um curso generalista? Veja bem, qualquer curso envolve um recorte. Esse recorte ou é especificado, certo? Ou ele é mais amplo, e quando ele é mais amplo, ele acaba perdendo um pouco no quesito estratégia. Isso é um fato. Você pode estudar, inclusive, lendo livros de capa a capa. Você comprar um livro de cada matéria, ler os livros e você estará estudando para concurso. Mas os livros são feitos para quem vai fazer qualquer prova. Eles acabam perdendo no quê? No quesito estratégia. Então, você pega um livro de direito administrativo, um excelente livro de direito administrativo, como o dos professores Ricardo Alexandre e João de Deus. Tem súmula do TCU. Tem julgado do TCU. É um livro que puxa muito. É um livro que, para a Procuradoria, é excelente. Para a MP, com todas as vênias, é excessivo. É excessivo. Então, você vai construir, mas você vai ampliar o seu campo de estudos. A vantagem da estratégia é fazer um recorte mais específico. Com um recorte mais específico, qual é a contrapartida óbvia? Vai ter alguma coisa que vai ficar fora do recorte, né? Por outro lado, e chegando num ponto definitivo nessa questão, que eu acho que é fundamental de entender o que é formar uma base, porque muita gente me perguntava isso no Instagram, não entendia o que era formar uma base. Por outro lado, quando a gente tem um recorte mais específico e repete mais esse recorte, a gente adquire maior eficiência na repetição desse recorte. Esse é um ponto fundamental. É por isso que nós, cada vez mais, procuramos sinopses ao invés de procurarmos tratados. Ninguém mais estuda um curso completo de processo civil para fazer um concurso público. Por exemplo, o curso
do nosso professor e verdadeiro ícone do direito baiano, que já deu aula, inclusive, nos nossos cursos, certamente retomará para aulas específicas, curso do professor Fred Didier, que é maravilhoso, mas quando a gente está estudando para concurso, a gente precisa recortar. Então, para ser generalista mesmo, por que a gente não leria o curso de processo civil do professor Fred, o curso de direito civil dos professores, também baianos, Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona? Porque a gente vai no manual volume único? Porque o concurseiro, de modo geral, já percebeu que ele precisa ler muitas vezes um certo recorte, ao invés de ler uma vez só um campo gigante de informações. E formar a base, portanto, não é nem ler esse campo gigante de informações, nem estar tão bem a ponto de passar na primeira fase. É ter um bom nível de informação sobre as matérias que são cobradas, sobre os temas que são cobrados. Como é que eu sei que eu tenho um bom nível de informação? Primeiro, você tem um critério, que não deve ser um critério absoluto, mas que é um critério que é o seu desempenho nas questões. Você vai avaliando a sua evolução nas questões. É um critério. Você está acertando mais, é porque você melhorou. Ele não pode ser absoluto, porque muitas vezes o nível das questões muda, seu percentual na prova não muda, mas você melhorou. Uma prova muito mais difícil tem um corte muito mais baixo. É aí que eu quero chegar. Você tem que ter uma autocrítica, mas também uma crítica sobre a prova. Que tipo de prova eu estou fazendo? É mais difícil? Não é? Enfim. Um outro aspecto é mais subjetivo. É você fazendo uma autoavaliação de como você se sente fazendo as questões. Por quê? Eu tirei 60 pontos, mas tirar 60 pontos sem noção do que fez, com muito chute, é diferente de tirar 60 pontos, tendo perdido, às vezes, 10, 15 pontos em questões em que você ficou por duas alternativas e escolheu a alternativa errada. Então, você sente que houve a melhor. Você vai sentir que, nessa generalidade das matérias, você não é mais um cego em tiroteio, você está entendendo o que está sendo discutido ali, embora você não acerte sempre. O ponto a que você quer chegar é o de acertar muito, o de atingir o número de acertos necessário para a aprovação. Óbvio. Mas não é esse o ponto da base. O ponto da base é ter um aspecto objetivo, as questões, um subjetivo, que é a sua sensação fazendo as provas, e aí um último aspecto, que é um aspecto formal. Quando você constrói um plano com revisões, com questões, com leitura de legislação, em que você vai passar por todas essas matérias e por esses temas, no final desse plano você pode entender, não, eu formei minha base. Mas mudar, eu ainda sou muito ruim em processo civil, mas veja, você então tem que reforçar a revisão de processo civil. Mas você já leu uma vez e já revisou. Você não pode ficar também com um nível de perfeccionismo em que você só acha que tem uma base quando acerta 100% das questões, quando está acertando tudo. E é normal ter níveis diferentes nas mais diferentes matérias. Você já pode se considerar apto a trabalhar com um tempo menor para rever todas essas matérias e para fazer, eventualmente, um reta final. E aí fica o último bizu para essa questão. Qualquer prova é uma possibilidade de uma autoavaliação. A partir daí, você vai fazer uma prova. Primeira coisa, não ache que um mau desempenho é o fim da vida. Vai acontecer, você vai tomar baque. Também não ache que um excelente desempenho significa que você vai passar em todas as provas. É comum uma pessoa fazer uma prova hoje, tirar 85 pontos e passar, e na outra semana vai em outro lugar, faz outra prova e não passa. Isso acontece. O que é que a pessoa faz diante disso? Ela lê a prova e busca entender por que eu fui bem na outra e não fui bem nessa. Porque cobraram mais os temas X, Y, Z. Eu tenho que mudar ou não a minha estratégia. Ela vai fazendo essa autoavaliação. Nem é terra arrasada, não presta nada, nem eu sou o Lorde Mundial e agora eu vou passar em tudo. Porque aí toma um baque e quebra totalmente a confiança. É um movimento, inclusive, comum. Pessoa que foi aprovada e aí vai fazer uma prova, toma um baque e fica
Ou será que eu não era tão bom assim? Era sim. Era. Na verdade, talvez não fosse tão bom quanto você estava pensando naquele momento, mas também não é tão ruim quanto você está pensando agora que perdeu. É porque cada prova é uma prova. Então, eu espero que tenha ficado entendido o que é formar uma base, porque nós construímos um curso exatamente para formação de base. Eu, professor Gabriel Dalla, e agora me ouviu falar quase 20 minutos, sem parar, com veemência, porque é uma coisa que teve muita dúvida, as pessoas ficam achando, eu tiro 60 pontos, eu não tenho uma base ainda, eu não sei. Eu criei aqui 3 aspectos para que vocês façam a autoavaliação, com bastante sinceridade, e decidam estar no curso de uma forma adulta, são escolhas adultas. É uma escolha adulta. Mas tem que ser uma escolha adulta, tem que ser uma escolha de vida, porque você tem que pegar, abraçar esse caminho pelos 10 meses de cronograma e depois fazer uma avaliação. O que é que eu vou fazer a partir daqui? O que é que eu vou fazer a partir daqui? Sem isso, você só vai ficar como eu ficava, indo de um reta final para o outro. Aí tinha uma época que eu só estava lendo legislação, Dala. Eu lia a lei seca o dia todo, não gravava nada. Às vezes eu passava os mesmos 5 artigos 100 vezes, porque quando eu ia para o sexto, eu já viajei aqui, voltava. Aquilo me dava um desespero. Eu não Mas saía. esse é um sentimento muito comum de quando a gente está pretendendo se preparar e não sabe exatamente o que está fazendo, né? Se sente tateando no escuro ou andando em areia movediça. Porque, independentemente do que você faça, a sensação é que você está fazendo menos ou está fazendo errado. E se você passou numa fase de ler exclusivamente lei seca, isso aí deve ter beirado o desespero. Talvez por ter errado lei seca nas provas de primeira fase, não ter feito a pontuação necessária para passar para a segunda fase, por já presumir ou pretender ter um conhecimento suficiente necessário para pelo menos trocar soco na segunda fase, imaginou que agora eu vou ler lei seca desesperadamente, vou conseguir a pontuação, depois eu resolvo na discursiva. Foi massa. Funcionou legal. Foi fantástico, eu não melhorei nada. Nada. Eu começava 8666, a cada 2 minutos eu levantava de desespero, ia buscar um copo d'água, abria a geladeira, ficava olhando assim, coçava a cabeça, passava a mão, ficava assim, dizia, rapaz, que desgraça é essa aqui? É o método peripatético de estudo, o cara anda em círculos e lê 8666. E aí eu também não avançava. Não avançava. E a gente tem que encontrar, essa é a grande sacada de se ter um caminho. Abraçar e seguir fervorosamente. Seguir simplesmente. Você para de ficar pensando até que ponto eu devo avançar, até que ponto eu devo voltar, ficar numa contramarcha eterna. Ou avanço demais, avanço de menos, não. Você se dá um tempo. Há um efeito, inclusive, terapêutico, tranquilizador, porque você tem um período em que você sabe que está esticando a corda, depois vai fazer uma autoavaliação, vai ver que caminho vai seguir. E precisamos ser realistas. Você está começando agora, você pensa, eu quero recomeçar. A gente construiu um cronograma de 10 meses, que é um pouco puxado, mas tem dias segmentados para revisão, a divisão certinha ali para você colocar o estudo das matérias, a identificação dos temas que o estudo é só por legislação, temas que é necessário ler um material, ler uma doutrina para o entendimento. Nesses temas em que haverá o estudo prioritariamente por legislação, mas que é necessário um comentário ou outro para o entendimento, a gente vai construir um material para que vocês tenham a legislação ali com um comentário, para que vocês entendam, tudo para que o aluno sente, abra o cronograma, estude, abra essa linha de estudo. Se eu estiver, inclusive, apto a adentrar, estarei lá na sala de estudos com vocês, fazendo minhas atividades. Lógico, às vezes, uma dessas atividades, obviamente, é estudar, porque eu, infelizmente, preciso estudar por resto da vida, né?
Não sei. Eu vou ver se algum dia eu posso parar de estudar. Mas, por enquanto, ainda tenho que estudar, né? E aí você vai abrir seu material. No cronograma vai ter seu link lá para ler a jurisprudência, você vai apertar nele, vai abrir, vai ter o julgado, o buscador dizer o direito. Nosso parceiro, todos os alunos têm acesso ao buscador, sem pagar qualquer valor adicional. E os alunos todos, portanto, vão ter lá já o material, na aba da matéria especificada, vão abrir a jurisprudência, estudou, fez as questões vão ser feitas aí no site da predileção do aluno, né? Fora os simulados do próprio curso, a indicação dessas questões diariamente, e a gente, claro, vai trabalhar com um site que é utilizado pela maior parte das pessoas, com a indicação mais ou menos do caminho para seguir para que a pessoa ache essas questões, e aí vai executar em 10 meses. É um cronograma que, sendo realista, a pessoa vai precisar ali de umas 8 horas por dia para cumprir. Mas vou dar o trabalho, eu só tenho 4 horas. Como é que eu vou fazer? Aí o ideal é fazer esse cronograma por 2 vezes. Você vai dobrar o cronograma. Certo? Por quê eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa realista. A gente selecionou uma quantidade de dispositivos, de páginas de material de doutrina e de questões que vai tomar uma média de 8 horas por dia, que é o que a generalidade das pessoas na formação de base do zero vão deter. As pessoas que têm uma quantidade menor de horas podem ingressar no curso? Podem. Nós vamos trabalhar junto com essas pessoas para que elas possam estender esse cronograma e cumprir esse cronograma. Ah, mas o curso tem um prazo de 10 meses. Sim, tem um prazo de 10 meses. No final desses 10 meses, nós trabalharemos com essas pessoas para que haja uma extensão de prazo, dialogaremos para que haja extensão de prazo e elas, então, consigam cumprir o cronograma nesse restante de prazo, de uma forma estratégica. Mas essas pessoas precisam entender isso, a priori. Que se você detém 4 ou 5 horas, eu estou falando isso porque era a minha realidade e eu não entendia isso. É possível que em vários temas, os temas que vocês dominem, vocês até consigam cumprir o cronograma numa quantidade menor de horas e vocês vão cumprir o dia tranquilamente. É por isso que é no final que a gente vai avaliar o que é que faltou. Vai cumprir vários dias. Em alguns outros dias vai ser mais puxado, você domina menos. E aí nós vamos indicar o que é que você vai dar predileção aqui. Você vai ler só a legislação? Vai ler a doutrina? Onde é que eu vou fazer um controle do que faltou para depois ficar ser inserido no cronograma? A gente vai fazer toda essa indicação para você ter uma visão realista do que você vai fazer depois desses 10 meses. Eu acho que para alguém que detém 4 ou 5 horas por dia, um prazo de 14 meses, entre 12 meses e 14 meses, para cumprir todo esse cronograma, é bem razoável. Pode cumprir menos, pode cumprir mais. Lembrem-se, por uma exigência lógica de mercado, a gente precisa trabalhar com o que é comum para a maior parte das pessoas. Certo? Então, a gente constrói algo para a maior parte das pessoas e também se preocupa, claro, depois com como vão ser as adaptações para as minorias. Era outra coisa que eu gostaria que tivesse me dito no começo. Ó, bicho, se dê um ano aí, e a gente está colocando um curso de 10 meses, mas lhes dizendo, ó, se dê um ano aí. Porque no final do curso, muitas vezes, você mesmo vai poder fazer a sua adaptação e seguir o seu caminho. A gente não quer aprisionar vocês. Mas se der um ano para formar essa base. Se der um ano. Não acho que vai ser em 6 meses. Mas não sei quemzinho conseguiu em 6 meses. Ok.
Eu não estou lhe dizendo para não querer ou não ambicionar ou não tentar cumprir 6 meses. Tente fazer em menos tempo, enfim. Mas é muito provável que você não consiga. Ou seja, você pode até tentar, mas não se cobre isso. Então, algo pensado, uma quantidade ali de 8 horas. Eu acho que, na verdade, 6 a 8 horas, né, vai oscilar, porque depende do quanto você já detém da matéria. E é um outro ponto importante. Ninguém chega como uma tábua rasa para fazer essas provas. Se você fez uma faculdade de Direito, alguma coisa você tem. E aí você vai ter mais ou menos. Seu desempenho vai variar. Eu estou falando de desempenho e estudo de acordo com o que você tem. Se você tem mais ou menos. Certo? E aí nós vamos avançar já para fechar essa live, finalizar a live. E Dala vai fazer alguns comentários. Quem ficou conosco até agora, nos meus comentários finais, eu vou falar de um desconto especial com um cupom disponibilizado para aqueles que nos acompanharam até agora. Todos que estavam no Zoom ficaram até o final desse encontro. O pessoal aqui no Instagram também oscilou um pouco, porque, claro, no Instagram, de uma forma... o pessoal só me ouve e não acompanha toda a live, mas é uma escolha adulta. Eu avisei 1000 vezes que é no Zoom, abri inscrição para irem para o Zoom. Galera que ficou no Instagram, pescou aqui também alguns comentários, vai ter acesso a esse desconto especial, que é o desconto dos fiéis do deserto. Esse desconto é o mais legítimo que há, porque é o desconto de quem dedicou já 1h30 da noite do domingo para estar aqui com a gente. No que diz respeito aos meus comentários, eu queria só chamar a atenção para um ponto específico, que eu já até toquei no passado, que é justamente a percepção, que às vezes é uma percepção custosa, de um ano, um cronograma de 10 meses, que vai exigir entre 6 e 8 horas, isso é muito tempo, eu quero passar antes, eu quero fazer as provas, obviamente, você vai poder fazer sempre, mas quero me preparar para as provas especificamente antes. Eu acho que ajuda a bem compreender a necessidade desse tempo, a percepção de que essa formação da base mínima necessária para a aprovação no concurso, a rigor, é o processo que é realizado uma vez só. Já falei anteriormente e reitero, esse processo, se bem feito, ele é feito uma vez só. Rudá, você exemplificou como demorou a perceber a necessidade de se dar esse tempo e formar essa base, e ainda contou com a circunstância do destino de o Ministério Público do Estado da Bahia não exigir, naquele momento, tributário empresarial. Ótimo, deu super certo. Eu, particularmente, formei a base em razão das circunstâncias da vida, também nenhuma percepção abstrata, genial, absolutamente nada disso, mas formei minha base e consegui me valer dessa base para ser aprovado em concursos dos mais diversos possíveis, de procurador do município a procurador da República. Ou seja, esse processo de estudo ele foi único. E outra questão também que acho muito importante perceber, a formação da base, você até antecipou isso em alguma medida, ela não é a formação do conteúdo mínimo necessário para ser aprovado em primeira fase, porque nem eu nem você acreditamos que o processo de estudo ele é segmentado em estudo para a primeira, para a segunda e estudo para a prova oral. O processo de estudo ele é um só. E eu acho que tem muita gente que se prejudica ao tentar, talvez consiga acelerar de alguma maneira a primeira etapa, que é ser aprovado na primeira fase, e depois fica com sucessivas tentativas frustradas em provas dissertativas e, eventualmente, quando supera a dissertativa, é reprovado na prova oral. Porque, evidentemente, é bem compreender, por exemplo, a legislação seca é um excelente instrumento, na verdade é imprescindível, mas ele certamente não vai garantir a nomeação à posse em qualquer concurso que seja, independentemente do grau de exigência. Então, parece-me, sempre me pareceu, e pareceu a você também, que é muito mais interessante, é muito mais estratégico. A melhor maneira de se realizar é um estudo que se pretenda, um estudo, obviamente, que enderece todas essas necessidades em um mesmo processo, que é justamente isso que a gente propõe com esse curso extensivo. Com certeza. O processo tem que ser único, e eu trato muito da minha experiência para, claro, explicar por que eu proponho uma experiência diferente, mas de nada adiantaria a minha experiência se eu repetisse os erros que eu cometi. Eu preciso ter aprendido com os erros. E, a partir desses erros, propor algo que efetivamente evite
que as pessoas caem nos mesmos erros. E com esse processo único, você consegue brigar por várias posições e ninguém sabe onde vai parar no final. Eu acabei dando um tiro que deu certo, mas que se desse errado, ia ser aquela topada que você sai caindo, catando ficha, depois rola 3 vezes no chão, sai todo ralado, parecendo um bife à milanesa. Entende? Então, tem que se dar o tempo de construir a base. E a proposta do nosso Botando a Base, que inclusive é uma expressão da Bahia, é exatamente construir essa base com vocês, período de 10 meses, e ao final a gente vai exatamente trabalhar com aquelas pessoas que não conseguiram cumprir todo o cronograma para fazer uma extensão e construir a continuidade para a finalização desse cronograma, mas é importante pensar, e nós falávamos em um grande ciclo até a aprovação, é toda a jornada, e dentro dessa jornada existe um macrociclo, mesociclo, microciclo. A gente vai começar um macrociclo de 10 meses, depois pode trabalhar com um macro de 6 ou um meso de 4 meses, um tempo ali entre 6 a 8 horas, a depender do dia e do nível, até 5 horas. Como eu dizia, aquela pessoa que tem 4 ou 5 horas vai ter dia que vai conseguir cumprir tudo. E aí, nós teremos, para essa galera, perguntaram muito, aí quanto vai ser? O concurseiro não tem muitos recursos e tal. Fizemos uma análise de mercado, construímos uma proposta de um valor mensal, R$ 247, para ter acesso a quê? 247 para ter acesso ao cronograma, tudo segmentado, com a indicação da jurisprudência, o site que você vai estudar jurisprudência, um material para entender a matéria, um material doutrinário, encontros com os coordenadores a cada 7 dias ou quinzenalmente, será disponibilizado um calendário sobre esses encontros. Serão convidados professores para falar de alguns temas específicos, temas mais complicados, mais espinhosos, como aconteceu no curso do MP da Bahia. Quem acompanhou o curso do MP da Bahia viu que nós tivemos aula de diversos professores, inclusive professor Fábio Roque, professor Fred Didier. Ou seja, basicamente tudo que alguém precisa para formar a base. Dúvidas por WhatsApp, acesso ao nosso WhatsApp. Quem quiser continuar usando os próprios livros, nós temos indicação de bibliografia, que é, em geral, a bibliografia que é utilizada pelas pessoas, e indicamos até as páginas que vocês vão ler naquele dia e que tem aquele assunto. Não é obrigatório utilizar o material do curso. Isso é muito importante, sobretudo em todas as matérias. Às vezes tem uma matéria que você não tem nada, mas tem outra que você já leu o livro, você está num ponto em que você tem uma base de 2 matérias, mas quer formar a base de outras todas, ou seja, atingir um momento mais equânime entre as matérias, você não vai abandonar seus livros. Não vai. Você vai aproveitar os materiais nas matérias em que isso é necessário. E há 2 possibilidades. Tem uma possibilidade que é da cobrança não recorrente, mensal, R$ 247. Vai bater ali todo mês, por 10 meses, como se fosse um Netflix. Não vai tirar o limite do seu cartão, certo? Ou você pode pagar todo o curso pelo valor de R$ 217 mensais. E agora, a melhor parte, para quem ficou até o final, obviamente, que é o cupom de desconto. Quem ficou até o final dessa live, agora toma ciência do cupom de desconto Beduíno Fiel. E quem está no Zoom especificamente vai receber ele escrito. Para não errar, eu espero que meus seguidores saibam escrever Beduíno. Beduíno Fiel. Beduíno Fiel ficou aqui até agora, certo? Vai ter um desconto de 10%.
em cima do valor do curso, de modo que o mensal, pagamento não recorrente, R$ 222,30, e no plano anual, se você decidir pagar todo o curso de uma só vez, você pagará no equivalente do valor mensal, R$ 195,40, certo? Obviamente que o valor cheio, o valor todo é 10 vezes R$ 195,40. A gente não fala o valor cheio, porque você sabe que o jurista trabalha com eufemismo. Eu tenho que suavizar, que aí fica mais carinhoso, certo? Falem conosco no perfil RF Ensino. O meu perfil, eu já disse isso várias vezes aqui no Insta, eu recebo 10 mil directs por mês. Ficou impossível fazer o que eu fazia antes, que era o quê? Responder todo mundo, responder todas as pessoas. Eu quero tentar voltar a responder pelo menos 50%, certo? Mas está difícil. Então, vão lá, perfil dos cursos da RF Ensino, em especial os inscritos da live. Já tem nossos contatos, a gente está aí já com o canal aberto para que haja essa conexão, para que a gente suba na mesma embarcação, no mesmo navio e singremos esse deserto dos concursos em conjunto até a formação dessa base e até a aprovação, porque nós faremos, claro, cursos de reta final, cursos para provas escritas, cursos para prova oral, algo que já venho fazendo há muito tempo. Será uma grande honra e será muito gratificante estar com vocês em todos esses espaços. Eu vou encerrar primeiro aqui a live no Instagram. Rudá, Ainda você falo um disse para o pouquinho do pessoal... pessoal do Zoom. Rudá. Valeu, galera do Insta. Fala com o nosso perfil lá, RF Ensino. Vou voltar aqui para o pessoal do Zoom, que está tirando dúvidas conosco no chat. Manda, Dala. As inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas. Não é só pelo direct. Através do link também eu vou jogar em instantes nos meus stories. Ficará também o link na bio para a inscrição, certo? Mais eventuais dúvidas, é só falar lá no direct que a gente está à disposição. O link está aí no chat também. Esse link também já está na bio. Acabei de colocar aqui. Já tem uma foto. Eu e Dr. Dala. Dr. Dala está mais bonito que eu nessa foto. Dr. Dala acho que vai ganhar esse ano a eleição do professor mais bonito. Não ganha, não. Você pode ficar despreocupado. Eu vou perder meu único troféu que eu ganhei na vida. Triste momento. Mas é isso, galera. Até Muito parece. obrigado. Muito obrigado pela participação. O pessoal ficou conosco aqui até o final. Inscrições abertas. Nós abriremos as inscrições por uma semana, certo? Será uma semana para inscrições. Depois, na segunda semana, todos os inscritos receberão os e-mails para ingressarem no grupo no WhatsApp, para terem acesso ao buscador Dizer o Direito, acesso aos materiais iniciais em que nós falamos de como exatamente seguir o cronograma, como estudar a legislação, como estudar a jurisprudência, como estudar a doutrina. E na segunda semana, ou melhor dizendo, na terceira semana a partir de agora, vamos colocar aqui, uma semana de inscrições. A partir do dia 20, começa oficialmente o cronograma. No final de semana dos dias 18 e 19, você já recebe o primeiro cronograma esquematizado e os materiais para estudos da primeira semana de estudos. Até o final dessa semana, nós teremos as inscrições e na semana que se inicia no dia 13 até o dia 19, obviamente, nós estaremos em esforços para exatamente fazer com que vocês estejam todos devidamente inscritos no buscador Dizer o Direito, estejam todos com acesso ao grupo, à sala de estudos, para então iniciarmos com tranquilidade no dia 20 o cronograma. Algumas perguntas aqui no chat.
Já respondi a primeira. No caso, é para formar a base nos 10 meses. Não fica inviável caso saia o concurso do MP da Bahia. Olha, é para formar, sim, a base nos 10 meses. Essa questão de ficar inviável no concurso do MP da Bahia, você precisa avaliar de um ponto de vista realista. Se o concurso do MP da Bahia sair agora em março, como eu acredito que sairá, e a prova ocorrer ainda no primeiro semestre, não é possível, com qualquer curso, formar a base para esse concurso. Formação de base é quando a gente olha para si e pensa, realmente eu tenho que parar aqui e me dar um período para consolidar o meu conhecimento na generalidade das matérias. Ou seja, eu não estou em fase de reta final. O que eu tenho que lhe dizer é, feita essa autocrítica, você então toma uma decisão realista para a sua vida, no sentido de, bom, eu vou formar a base, eu posso até fazer a prova, mas eu não vou mudar a minha trilha por essa prova, ou eu vou fazer um reta final. Se sair MP da Bahia, realmente ficará inviável que nós, ou melhor, que você cumpra esse cronograma para MP da Bahia. É claro que pode sair MP da Bahia daqui a 10 meses. Eu acho que vai sair em março agora. Não é uma certeza. E veja que eu estou falando que eu acho isso até em detrimento de uma eventual matrícula sua nesse curso. Mas é como eu disse, meu interesse não é a pessoa nem achar que eu tenho uma pedra filosofal, nem entrar no curso com expectativas errôneas. É que vocês saibam exatamente tudo com o que estão se comprometendo, façam escolha adulta, até porque isso facilita a concretização, a execução do curso. Deixa eu ver se teve alguma pergunta anterior, eu respondi essa do direct. Como se inscrever não recorrente? Através do próprio Hotmart, você vai poder fazer essa escolha. Quem está estudando por outro material, você se recomenda adaptar ou começar do zero o cronograma do RF? Veja, você pode começar do zero o cronograma e usar esse outro material. Aí são duas questões diferentes. Vamos lá. Primeiro, você já está seguindo o cronograma? Se você já está seguindo o cronograma e você está satisfeita com o andamento desse cronograma, você deve, com toda sinceridade, continuar a seguir esse cronograma. Eu não conheço esse cronograma, eu não conheço esse material. Eu não posso dizer se é bom ou ruim, etc. E provavelmente eu não vou ser capaz de dizer, mesmo que você me mande material, porque eu não vou ler todo o material. Né? Se não for um material, um cronograma de um curso que eu conheça já, que eu tenha seguido, eu não vou saber. Mas, de todo jeito, me ouvindo agora, você vai fazer essa avaliação. Eu tenho um cronograma para seguir ou não tenho? Se eu não tenho um cronograma, você pode ingressar no curso, seguir o cronograma, e aí você vai utilizar o material do curso que você já utilizou para eventual revisão nos temas que você já utilizou e que você entendeu, que você aprendeu. Eu não vou nem usar a palavra aprendeu, porque aí o aluno já pensa que ele tem que saber tudo. Que você entendeu. Porque muitas vezes a gente usa uma fonte, mas não entende nada do que está ali. Aí é a hora de trocar. O ideal não é trocar a fonte de estudo, fato. Porém, há momentos que você tem que trocar. Eu vou dar um exemplo. Eu assisti a aula de Frederico Amado, que é o autor indicado por todos para ambiental. Eu não estava entendendo nada das aulas. Eu fui para a sinopse. A sinopse eu entendi. Eu mudei a minha fonte de estudo. Eleitoral, eu tinha algumas aulas. Não entendia nada das aulas também. Fui para a sinopse. Eu mudei minha fonte de estudo. Mas uma vez que eu ingressei em outros cursos, às vezes tinha material de eleitoral, mas eu continuava com minha sinopse. Para quem já estudou em outros cursos e quer realmente fazer o quê? Não, eu vou me dar um tempo para retomar essa construção de base para tornar o meu conhecimento mais equânime, porque eu acho que eu fui errando muito no caminho. Você não precisa abandonar tudo, mas você vai ter um cronograma interessante, inclusive para revisão, e os materiais, e quando você não tiver o conhecimento das matérias, você pode usar os materiais. Nós indicamos, inclusive, os livros e as páginas dos livros. Se você preferir o livro, você pode ir lá no livro, certo? Então, o que eu recomendo é quem está estudando por outro material, adaptar ou começar do zero o cronograma RF. Você pode começar o cronograma e usar o material no que você acha que é conveniente, usar o material RF no que você acha conveniente. Se você não terminou esse cronograma, eu vou ser sincero,
pense se realmente você deve avaliar esse cronograma a partir da sua lente de hoje, ou se você deve terminar o cronograma e depois fazer uma avaliação. Porque senão eu vou estar, na verdade, recomendando que você faça exatamente o que eu disse ali há pouco, você não fazer, que é sair pulando de um curso para o outro, de um material para o outro, de um cronograma para o outro. Senhor, e quem vai fazer MP Santa Catarina? Dia 26. Olha, se aplica a mesma coisa que eu falei sobre MP da Bahia. Você não vai formar base até o dia 26. Então, são universos distintos. Mas o DA, então, não devo fazer a prova. São coisas totalmente distintas também. Você pode fazer a prova, ir lá se experimentar, ir fazer uma avaliação, enfim. Claro, se é conveniente, você pode pagar, etc. Outra coisa é como você vai construir o seu estudo. Se você entende que precisa consolidar os conhecimentos, que pular de reta final e reta final não está dando certo, então haja de acordo com esse entendimento. Você não é inimputável. Haja de acordo com o seu entendimento racional sobre o seu estado atual. E vá fortalecer ou formar a sua base. Bote sua base. Vai ter reta final para o MP da Bahia? Sim. O MP da Bahia nós já fizemos 3 turmas de reta final pré-edital e agora eu estou no aguardo do edital para que saia a turma pós-edital. E MP São Paulo, professor? Olha, o MP São Paulo já teve o regulamento publicado. Eu não sei quando sairá o edital. Certamente a prova será esse ano. Nós fizemos uma escolha trágica, que foi a de montar o nosso extensivo, investir nosso tempo no extensivo, de sorte que ficou um tempo curto para que a gente fizesse um reta final para a MP São Paulo e fosse um bom reta final. Não adianta a gente fazer um reta final só para vender. E olha que a MP São Paulo vende muito. A depender de quando sai o edital, nós faremos um curso pós-edital, mas isso depende de quando sai o edital, porque nós estamos comprometidos com a execução dos cursos que já estão sendo executados, o curso do MP da Bahia e o curso extensivo. Tem videoaula também, um material escrito, haverá material escrito sobre a generalidade das matérias e videoaula sobre alguns temas. Um bônus interessante. Eu vou disponibilizar um curso que eu tenho de revisão de teoria do crime para que os alunos possam ter acesso a essas videoaulas, certo? Então, haverá videoaulas, mas não sobre todos os temas. Não é um curso completo de videoaula como o G7 tem curso carreira jurídica, certo? Se precisar tirar aqui já o nosso suporte falando, o DA serve também para o MP da FT, claro, totalmente. Qualquer prova de MP. O curso é para a generalidade dos MPs. Aí você forma a sua base. Depois, o que há de específico de MP da FT, aí você pega no reta final. Reta final é para quê? Revisão e algumas especificidades para ganhar pontos. Eu acho que com isso eu tirei todas as dúvidas aqui do chat. Já temos alguns matriculados. Contem conosco. Calendáriozinho que eu lhe falei, 1 semana para matrículas. Na semana após a semana de matrículas, nós nos dedicaremos a fazer com que os alunos estejam todos no nosso grupo do WhatsApp, tenham acesso à sala de estudos virtual, tenham acesso ao buscador de Zero Direito e a partir do dia 20 começa oficialmente o cronograma, que obviamente será disponibilizado antes com os materiais para a realização da primeira semana de estudos. E a quem já se matriculou, seja muito bem-vindo a essa nau com a qual singraremos o deserto das provas de MP e aos que se matricularão também. Agradeço desde logo a confiança. Sigamos juntos aí. Com certeza será um período que proporcionará exatamente o que foi prometido, que é o da construção de uma linha equânime de conhecimento nessa generalidade das matérias que são cobradas nas provas de MP estadual. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Precisamos esticar a live um pouco, porque sempre há muitas dúvidas e, enfim, isso faz com que nós estejamos juntos, basicamente todos que estão desde o início, a 1h54. Eu agradeço mais uma vez tanto a participação, a parceria com o glorioso
Dr. Dala, de quem eu sou amigo e colega há mais de uma década e que com certeza é uma pessoa que vai fazer, vocês vão ver, com que vocês cresçam muito nesse campo das provas dos concursos públicos. Se ele fosse um lutador do UFC, o apelido dele seria The Natural, porque o entendimento do mundo dos concursos públicos veio muito naturalmente na cabeça dele. Isso era muito claro desde sempre. Ele sabe que eu não faço isso por rasgação de seda. A gente estudava. Eu disse que eu comecei um pouco depois, mas a gente estudou na mesma época. Eu sempre ligava, pedindo dicas, pedindo orientações da forma mais tranquila e humilde possível, que eu acho que todos nós precisamos ter, de ter essa humildade de olhar principalmente para os amigos que são bem-sucedidos, ao invés de ficar com recalque, mas de olhar e perguntar, pô, bicho, me ajude aqui, como é que você fez? Vamos nessa. Valeu, doutor Dara, um forte abraço. Obrigado, meu amigo. Vamos juntos. Pessoal, obrigado a todo mundo que ficou na live até essa hora. E bem-vindos aos já matriculados. Agora nos veremos semanalmente. Valeu, galera. Vou Um lançar abraço. nosso vídeo no YouTube depois. Abraços a todos e todas.